Cada um vê no seu pai o homem perfeito que existe para dar proteção. O pai é o pai. Ponto, sem discussão. O que acontece quando alguém descobre que o seu pai é um homem de muitas mulheres além da sua mãe? Um homem que namora muito, que namorou. Principalmente o que acontece quando esse pai não está mais aqui no momento da descoberta. E você tem que lidar com este problema diante daquela imagem da perfeição que existia anteriormente. E quando você, em face da sua atividade profissional, conhece muitas mulheres que se relacionaram e se apaixonaram pelo seu pai e foram presenteadas pelo seu pai. É deste dilema que nos fala Silene Mercury, num depoimento tocante, sincero, emocionante, sobre o seu pai, o médico Mário Mercury, que morreu em 1978, na tragédia, quando foi assassinado dentro do consultório no qual trabalhava. Muita vitamina. Minha mãe fazia muita vitamina, porque todo mundo gostava de vitamina de banana. E raiz, eu me lembro, ovos, pão, que a galera comia um pão danado, muito pão. O que mais? E suco. Suco, minha mãe fazia muito suco, meu pai bebia suco. E o café dele, que também ele deixava. Isso aí eu me lembro, sim. Mas a vitamina era muito. Era mais marcante porque a gente comia, a gente tomava a vitamina no café da manhã, vitamina na merenda, vitamina na janta. Às vezes a janta, meu pai às vezes inventava fazer pizza, comprar pizza para a gente comer pizza. Às vezes a gente jantava fora, né? Mas geralmente era dessa. Feijão, carne, aquela carne acebolada, né? E muita salada, me lembro de salada, arroz, macarrão, mãe fazia muito macarrão. Acho que é só, assim, comida, assim. E cozido. Que o cozido era... Umas bananas que eu amo, até hoje eu amo. Até hoje eu amo. Nota 1000. Quem consegue fazer o cozido, igual de minha mãe, ou é Roberto ou é Rogério. É o cozido que eu me lembro. Toda vez que eu como cozido com ele, já sinto assim, ai meu Deus, eu lembro logo de minha mãe. Mas quem faz mais cozido é Roberto, do que Rogério. Minha mãe. Pra mim. Forte. Era, porque minha mãe que criou a gente, meu pai trabalhava, então assim, minha mãe estava lá diariamente com a gente, né? Era mais flexível. Conseguia burlar, conversar, não sei o quê, né? Amolecia. Eu acredito que sim, porque comigo ele era assim, né? Eu não sei com eles. Então, Jorge, um pai é um pai, sabe? Porque minha mãe, quando meu pai faleceu, minha mãe me mostrava sempre a imagem de meu pai muito de um paizão, daquela coisa, tal. Mas no decorrer da vida, quando eu cresci, eu comecei a entender quem era meu pai. Então, Silene, até os 7 anos, até os 10, 15 anos, meu pai era meu pai. Era uma figura que dançava comigo, uma figura alegre. Era uma figura acolhedor, né?
que dava carinho e que oportunizava a cada filho o que ele não tinha, e ele dava oportunidades, né? Dava presente, dava isso. Mas assim, mas na realidade eu queria ser um pai, né? Aí, na minha adolescência, eu convivi com essa imagem de meu pai. Aí, na fase adulta, meu amigo, foi duro, viu? Eu comecei a perceber que meu pai não era o perfeito. Ele era humano. E para mim foi duro, porque eu tive que passar para psicóloga para poder entender isso. E assim, os relatos que hoje eu sou gerontóloga, sou terapeuta, sou formada em dança, mas eu sempre fui vinculada à área de saúde. Eu estudo, fiz fisioterapia, mas não concluí, porque eu não tive oportunidade financeira, né, para poder concluir minha fisioterapia. Eu passei no curso, fiz só, acho que foi 6 meses e tal. E aí eu fui trabalhar no SESC e eu conheci muitas pacientes de meu pai. E muitas delas tiveram amor platônico por meu pai. E elas começavam a falar. Para mim, como filha, ouvir isso não foi gatinho não, mas eu segurei a onda porque eu tinha que saber conduzir, porque além de ele ter sido meu pai, eu também sou uma profissional, então a gente também tem que saber separar as emoções das razões, enfim. Mas que não é gatinho, não é duro não. Mas aí, algumas alunas relataram quem era meu pai, né? E aí eu comecei a ficar nervosa porque minha mãe idolatrava meu pai. Eu disse, minha mãe não é do jeito que a senhora acha que meu pai seja. Meu pai não é essa pessoa. Não é? Mas não era essa pessoa, né? Meu pai teve relações com outras mulheres, né? Meu pai dava presente para outras mulheres. E, inclusive uma delas foi minha aluna, né? Que se tornou um amor platônico dele. Ele só não se relacionou com ela da forma que deveria, porque ela também era casada. Mas assim, e ela sempre falava que tinha a fala que todo mundo tinha pena de minha mãe, porque meu pai fazia isso com ela. Entende? Mas eu não entendia. Isso. Ele é meu pai. Isso, eu entendi depois. Mas a princípio foi muito assim, esse processo de entendimento, de você sair. Pense você sair daquela figura que era seu rei, que era seu... Para depois você começar E eu, por ser mulher, e ver minha mãe naquela situação. Então, é algo que você começa a trabalhar. Isso, não é gatinho não, a gente sabe disso. Eu só sei que, para mim, hoje, meu pai era um homem. Sim, ele me deu a vida, né? Ele foi uma pessoa que também oportunizou muitas coisas, muitas emoções na minha infância, né? Então, assim, eu não tenho que... Eu não sei se eu superei, mas eu sei que eu estou sabendo lidar muito bem, porque hoje minhas alunas têm 90 e poucos anos, 92, 95, Claro. né? E hoje, toda vez que me vê, fala assim, você parece com o seu pai, tanto que eu sou chamada doutora. Eu sou chamada de doutora porque elas me veem da imagem de meu pai, entende?